Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade. Hoje estudando sobre concentração, sintonia e pensamento. Vamos compreender a importância de nós conseguirmos nos concentrar adequadamente na reunião mediúnica, estabelecer sintonia entre o grupo e com a espiritualidade e como direcionar o nosso pensamento para os objetivos elevados da reunião mediúnica. E vamos também ver na parte prática a sexta fase da educação da mediunidade, que é exatamente o intercâmbio com os espíritos sofredores. Portanto, meus queridos amigos, você que já nos acompanha está convidado a participar desta aula. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui juntos no nosso curso de mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre concentração, sintonia e pensamento. Essa é uma aula muito agradável, uma aula muito importante, não que as outras não sejam, essa também o é, mas é uma aula leve, uma aula que realmente nós temos a oportunidade de fazer várias reflexões pessoais, mas temos sim condições de compreender melhor a importância desses três aspectos dentro da reunião mediúnica. E vamos iniciar na parte prática a sexta fase da educação da mediunidade, que é exatamente aquela que decorre da comunicação, do intercâmbio com os espíritos sofredores. Então hoje nós vamos entender o que é essa fase e como ela vai se desenvolver. Eu trouxe inicialmente para vocês um vídeo, tá? Nesse vídeo, prestem bastante atenção, porque vocês vão perceber como ele é muito importante e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá bom? Então eu peço que vocês prestem atenção no vídeo. Vamos lá.
fantástico esse vídeo. Eu gostei muito dele e quando eu vi, eu falei, pronto, é esse o vídeo que nós vamos levar exatamente para conversarmos sobre esse tema na reunião mediúnica, dentro da reunião mediúnica. Então, primeira coisa que eu trago para vocês aqui é o seguinte questionamento: o que o vídeo tem a ver com a nossa aula? Vejam, nós estamos falando sobre concentração, sobre sintonia, sobre pensamento. Eu pergunto a vocês, qual o nível de concentração da equipe? Vocês acham que a equipe estava concentrada? Com certeza. Se algum deles estivesse com o pensamento em outro local, pensando nas suas problemáticas pessoais, nas suas dificuldades, nas suas lutas, se não estivessem concentrados em cada um daqueles passos, eles errariam. Porque nós estávamos, vejam a dificuldade, o grau de dificuldade dessa dança, desse espetáculo. E todos em perfeita sintonia. Nós estamos trabalhando exatamente a concentração, a sintonia e o pensamento. O que aconteceria se a concentração de um deles fosse deficiente? Comprometeria todo o trabalho, toda a dança. Porque ali estávamos vendo um trabalho em equipe, de harmonia. Se um deles erra, se um deles não está concentrado ali, naquele momento, o trabalho todo seria colocado em risco. Então, nós precisamos já começar a entender que a reunião mediúnica é como uma apresentação, um trabalho em equipe, onde nós precisamos estar concentrados ali. Não é eu estar dentro da reunião mediúnica com a minha mente em outro ambiente. Eu não vou realizar o meu trabalho adequadamente, e se eu imagino que a responsabilidade e as consequências são unicamente para mim, eu estou enganado. Porque ali é um trabalho em equipe. Nós sempre dizemos isso desde o início. Então, percebem a necessidade, a importância de nós concentrarmos o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade ali onde nós estamos dentro da reunião mediúnica? Vocês acham que para que essa equipe realizasse essa dança foi preciso muita ou pouca disciplina? Vocês acham que eles logo conseguiram realizar um trabalho como esse? Certamente que não. Precisou de muita disciplina, perseverança, determinação, vontade. Igualmente é dentro da reunião mediúnica. Nós não vamos conseguir o nível de concentração, de dedicação, de primor no trabalho se não houver disciplina, esforço, perseverança, determinação de cada um de nós. É um trabalho gradual, mas é um trabalho que nós vamos obter os frutos se nós tivermos disciplina em tudo. Não apenas na reunião mediúnica, disciplina dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, da nossa conduta, das nossas palavras, de tudo que nós fazemos, porque tudo que nós somos vai influenciar na reunião mediúnica. Qual a vontade que predominava na equipe? Eles tinham muita vontade. Vontade de dar o seu melhor, vontade de fazer com que aquele espetáculo fosse perfeito, vontade realmente de se dedicar como o trabalho exigia deles. Eles não estavam ali brincando, eles estavam ali porque eles queriam ali estar. E o resultado é esse que nós podemos ver, perfeição. Então, claro que nós precisamos realmente querer estar dentro de uma reunião mediúnica e sermos verdadeiros trabalhadores da mediunidade, porque muitos querem estar dentro da reunião mediúnica, mas não querem ser trabalhadores verdadeiros da mediunidade, porque não se melhoram, não estudam, não progridem, não se esforçam para melhorar. Então serão trabalhadores, como nós podemos dizer, de uma certa forma, mais ou menos imperfeitos dentro da mediunidade. O grupo se mostrou em sintonia e harmônico em ações e pensamentos? Alguém duvida que eles estavam
em harmonia de ações e de pensamentos. Ações é óbvio, nós não vimos um erro, mas onde estava o pensamento dessas pessoas? Estava ali. Eles estavam concentrados, dedicados, entregues, de corpo, alma, ideia, pensamento, ao trabalho, à dança, ao espetáculo. E isso é o que nós precisamos. Por isso a nossa aula, concentração, sintonia e pensamento. Precisamos compreender a importância de nós verdadeiramente nos dedicarmos com toda a nossa vontade à tarefa que nós escolhemos realizar. E isso exige disciplina, isso exige vontade, mas o resultado será como esse, um belo trabalho de harmonia, um trabalho em equipe, um trabalho de superação, onde cada um vai ajudando o outro e o trabalho cresce e se desenvolve. Bom, então agora, a partir dessas reflexões iniciais com esse vídeo, vamos entender o que é concentração mediúnica. O que é concentrar? O que significa o concentrar? Vejam, concentrar significa reunir num centro, fazer convergir ou tornar mais denso, mais ativo qualquer ato. Pode ainda dizer respeito a reunir as forças num ponto determinado, aplicar a atenção em algum assunto, meditar profundamente. Concentração seria o mesmo que união de forças. Então vejam que a concentração dentro de uma reunião mediúnica, ela não é individual, ela é coletiva. Vejam que ele diz aí, quando nós estamos aplicando a atenção em algum assunto. Então, todos dentro de uma reunião mediúnica concentram o seu pensamento, a sua vontade para o mesmo objetivo, o objetivo comum de atendimento aos espíritos sofredores, de amparo, de auxílio e de aprendizado. É por isso que nós dizemos que a reunião mediúnica, a equipe é um feixe de varas e quando ela está unida, ela se fortalece. Mas quando ela trabalha de forma individualizada, o trabalho se enfraquece e ele pode se romper. Então, todos dentro da reunião precisam convergir os seus pensamentos para o objetivo da reunião mediúnica. A concentração mediúnica constitui meio eficaz para se abrirem as portas que facultam o trânsito dos desencarnados. É a base das comunicações. Então vejam, se eu não me concentrar no objetivo que eu ali estou, eu já começo bloqueando a possibilidade de haver um intercâmbio, porque ali tem sempre a vontade apelo e a vontade resposta. Mas se a minha concentração é deficiente, com certeza os resultados também. E muitas pessoas que não conseguem se concentrar podem até apresentarem mediunidade ostensiva, mas têm dificuldades de darem comunicação, de estabelecerem o intercâmbio, de fecharem o circuito mediúnico, porque não se concentram naquele momento, naquele trabalho que está sendo realizado. E isso é natural acontecer principalmente no início. Por quê? Porque nós não estamos habituados a trabalhar a nossa concentração, a focar os nossos interesses num único objetivo. Nós, com o celular, a televisão, o barulho, nós ficamos muito dispersos e nossa atenção ela é deslocada facilmente para outras coisas. Então, o trabalho que nós desenvolvemos dentro da reunião mediúnica, no curso de educação da mediunidade, vai trabalhar também essa concentração dos alunos. Nós, no início, a dificuldade é maior, não estão acostumados, mas depois isso vai se tornando mais fácil, porque a prática vai dando esse apoio, essa sustentação para a realização do trabalho. E aqui a gente coloca essa foto para que a gente possa saber que a concentração ela não é como um interruptor de luz que eu posso ligar e desligar. Agora eu vou ligar a minha concentração e no estalar de dedos eu vou estar ali concentrada no trabalho mediúnico. E quando eu não quero eu desligo o disjuntor. Não é assim, queridos amigos. É algo que requer prática, desempenho constante, disciplina, experimentação, esforço e persistência. Nós só vamos alcançar a concentração ideal se nós começarmos a trabalhar, a treinar
a concentração em nós. Então, não é um interruptor de luz que deve ser um estado habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo. Algumas pessoas não praticam, não procuram vivenciar habitualmente essa sintonia com a espiritualidade superior e procuram essa sintonia só na hora que sentam para a reunião mediúnica. Passam o restante da semana todo dessintonizado com a espiritualidade, não se concentra, não estuda, não procura se aprimorar. Será que ele vai conseguir realizar a concentração devida quando ele chegar na reunião mediúnica? Ele vai ter muita dificuldade. Por quê? É como nós dissemos, não é um interruptor de luz, tem que ser um estado habitual da criatura. A mente que já está continuamente em contato com a espiritualidade superior, no seu dia a dia, nos seus pensamentos, palavras e ações, nas suas vibrações, nos seus sentimentos, ela não tem dificuldade nenhuma na hora da reunião mediúnica, porque ela já vivencia esse estado de harmonia, de sintonia no dia a dia dela. Então, boa concentração exige vida reta e vontade. Com concentração deficiente não há boa produção mediúnica. É possível mesmo que não ocorra a manifestação de espíritos, porque não consegue haver a sintonia mente a mente, sem concentração. E a realização do intercâmbio pode realmente ficar comprometido. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde, conforme o pensamento divino. Então, Leon Denis nos orienta exatamente que, como nós estamos a todo momento com o nosso pensamento flutuando, como ele diz aqui, uma mobilidade constante, uma variedade infinita de pensamentos, nós temos com certeza dificuldades de concentrar. De realmente, porque a concentração, vocês viram, é fixar o pensamento num ponto específico. Eu direciono o meu pensamento para aquilo que eu quero. Por isso a dificuldade, porque nós estamos a todo momento pensando 1001 coisas de forma simultânea, tá? Então, olha como é um trabalho de dedicação, de esforço e é um trabalho gradual, uma conquista gradual. A dificuldade de concentrar-se nos objetivos elevados que o exercício da mediunidade requer é resultado da pouca prática que a maioria das pessoas tem de fixar em seus pensamentos em assuntos edificantes, em ideais e ideias nobres durante o seu dia a dia. Quando é aquilo que eu estava dizendo, eu tenho que trabalhar a minha mente para pensamentos positivos, atitudes positivas. Mas será que eu faço isso? Normalmente, como nós colocamos, os nossos pensamentos flutuam ali em torno de pensamentos pouco elevados, pouco construtivos. Então, percebem que é um esforço diário para que eu eleve a qualidade dos meus pensamentos e, consequentemente, eu consiga me concentrar melhor durante a reunião mediúnica. Mecanismos da concentração mediúnica. Vejam, o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que é uma energia luminosa, que percorre o espaço com velocidade determinada. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Então vejam bem aqui, o que nós falamos nesse slide? O nosso pensamento é força criativa. Nós já tivemos a oportunidade de entender, principalmente lá no estudo sistematizado da doutrina espírita, sobre a influência dos nossos pensamentos, que eles são fluidos e que eles adquirem força, eles se materializam no plano espiritual e que, portanto, em função dos pensamentos emitidos, se mais superiores ou mais inferiores, as ondas de pensamento, elas vão ser diferenciadas.
diferenciadas. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui agora nesse slide. Ele vai nos mostrar que essas ondas, elas oscilam conforme a superioridade maior ou menor da criatura. Então vejam, o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada criatura é graduado nos mais diversos tipos de oscilação, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Então vejam, os pensamentos emitidos por essas legiões angélicas nós sequer captamos, porque os raios que eles emitem são raios super ultra curtos. E nós, em função da nossa imperfeição, nós não conseguimos captar. Nós oscilamos em outros tipos de onda, em outras vibrações de onda. Por isso nós não conseguimos captá-los. Só iremos ter condições disso quando nós nos depurarmos. Aí tem ainda as oscilações do pensamento, que nós chamamos oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana. Então vejam, quanto mais evoluída é a criatura, mais ela vai alterando o padrão das oscilações mentais que ela emite. Então a criatura humana, ela vai variar entre oscilações curtas, médias e longas, tá? E ainda tem as ondas que nós chamamos fragmentadas, fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Os animais estão em processo de intelectualização, é um processo gradual, certo? Já vimos isso lá no ESD também. Então, é claro que a mente deles, o pensamento que eles conseguem emitir é fragmentado. Então, em determinados momentos, há uma onda, há um pensamento ali, alguma coisa a nível mental que se desenvolve nele. Em outro momento, ele não tá pensando nada, não está raciocinando nada, até porque ele ainda não consegue raciocinar com a inteligência que nós temos. É uma inteligência fragmentada, tá? É um princípio de inteligência, ainda como nós estudamos nos outros cursos bases da doutrina espírita. Então, vocês percebem que a graduação de ondas, ela influencia diretamente. Por que vocês estão me perguntando isso? Por quê? Porque para que nós possamos buscar, compreender, alcançar o pensamento da espiritualidade superior, precisamos elevar o nosso pensamento para que as nossas ondas emitidas possam ter sintonia, relação com as ondas emitidas pela espiritualidade que nos acompanha, de modo que as ondas, tanto de emissão quanto de recepção, possam se captar mutuamente. Tá? Entendem essa importância de nós estarmos concentrados, em sintonia? Então vejam, numa mediúnica é necessário desenvolver, portanto, o controle da emissão mental dos seus participantes. E esse controle depende do quê? Da vontade. Como nós colocamos ali, a ação disciplinadora da vontade. Se eu não me esforçar, se isso não for algo que eu quero, que signifique para mim importante, eu vou ter dificuldade de me concentrar. Mas quanto mais eu entendo a importância e quanto mais eu me esforço, quanto mais aquele trabalho representa para mim, mais eu vou conseguindo controlar as minhas emissões mentais, de modo a buscar aquela concentração mediúnica que é todos ali focados no mesmo objetivo. Para não se perder as características próprias, a harmonia, a vibração em uníssono, o mesmo propósito, homogeneidade. Voltemos para o nosso vídeo inicial. Tinha harmonia no grupo? Com certeza. Todos vibravam em um único sentimento, em uníssono? Certamente. O propósito era o mesmo de todos ali presentes? Com certeza. O grupo era homogêneo? Não há a menor dúvida. Então, essas características precisam da nossa vontade. Por isso, a vontade tem que ser esclarecida e vigilante, porque ela tem que preponderar, ela tem que estar consciente daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu preciso me disciplinar para que o resultado seja alcançado.
O circuito mediúnico expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta. É por ela que eles se aproximam e fazem as ligações necessárias para que ocorra o intercâmbio mediúnico. Então, se a minha vontade não estiver ali, o espírito busca amparo, mas eu não consigo responder positivamente, porque a minha vontade, ela está perdida, ela não está bem direcionada. E aí o intercâmbio não vai se realizar, porque precisa haver concentração e uma sintonia entre médium ostensivo e entidade comunicante, tá? E essa sintonia não é só uma sintonia fluídica, é uma de vontade, de interesses e desejos também. Perfeito? Como obter uma boa concentração mediúnica? Já entendemos que ela é importante e necessária. Mas como trabalhar isso em nós para que nós possamos mais rapidamente chegar a esse estado de boa concentração mediúnica? Então, primeiramente, a concentração não requer um esforço físico. A concentração exige um relaxamento e passa por alguns estágios. Não requer um esforço físico. Às vezes as pessoas fazem até careta para tentar se concentrar. Não vai conseguir concentrar assim. A concentração, ela não requer esforço físico. Ela requer um relaxamento dos nossos pensamentos, do nosso corpo físico. Por isso que quando nós estamos na prática, lembram das fases iniciais, do relaxar, liberar o corpo, liberar os pensamentos, das preocupações. O que é que nós estamos fazendo ali? Esforço físico ou eu estou buscando relaxar a pessoa para que ela possa mais facilmente permitir o intercâmbio mediúnico? Percebem que tudo é um processo? Então, é preciso relaxamento. O relaxamento do corpo físico serve para preparar e favorecer a calma e a tranquilidade interior. Então, temos que relaxar o nosso corpo e não tensionar a nosso corpo, nosso rosto, nossos membros, nada de tensão, e sim relaxamento. Abstração, abstrair-se do mundo exterior, de tudo ao seu redor. Nós tentamos sempre fazer isso na hora da prática. Liberar a nossa mente das nossas preocupações externas. Tentar, claro que é um esforço. No início é mais difícil, depois é mais fácil. Mas esse processo de abstração é necessário para a concentração mediúnica e, consequentemente, o intercâmbio. Interiorização, fazer um silêncio interior, silêncio mental, abstraindo-se também dos conteúdos psicológicos, emoções, pensamentos, imagens, lembranças. Eu preciso calar o meu coração para que eu consiga realmente estar ali pronta para o trabalho que vai ser desenvolvido. Por isso eu tenho que tentar relaxar não apenas os meus pensamentos, mas as minhas emoções também. Entender o que eu estou sentindo, compreender aquilo que é meu, que eu trouxe comigo por conta das minhas dificuldades diárias. Entendem que esse processo também de interiorização, de fazer esse silêncio, realmente abstraindo-se de todos esses problemas, de todos esses conflitos que nos acompanham, é necessário. Por isso que quando a gente chega na reunião mediúnica, a gente não vai para a prática logo de pronto. Nós temos a parte teórica, certo? Mas nas reuniões mediúnicas experientes, que já não estão em processo de educação da mediunidade, normalmente elas fazem um estudo prévio, um estudo preliminar, com uma obra mediúnica, uma obra básica, eles escolhem. Por quê? Para que serve aquele momento inicial? Aqueles minutos, ali 20, 30, 40 minutos. Por quê? Porque naquele momento eu estou tentando exatamente liberar os participantes das tensões, das preocupações, das dificuldades do mundo exterior. Então ali aquele é um processo preparatório para a reunião mediúnica. Entendem que tudo faz sentido e quanto melhor nós fizermos isso, compreendermos a importância desse processo, melhor será a reunião. Fixar a mente, concentrar, a mente se fixa e a atenção volta-se exclusivamente para o objetivo da reunião. Acontece,
Meus amores, acontece com todo mundo. Às vezes nós estamos no meio da reunião mediúnica, lá nós vamos pensar num problema, numa dificuldade, num filho, num marido, enfim. Acontece. Mas para que serve a vontade disciplinadora? Epa, Evelyn, que pensamento é esse? Tu estás na reunião mediúnica, tu não vais poder resolver nada agora. Te concentra aqui e depois que terminar a reunião mediúnica, tu voltas a pensar nisso para tentar resolver o problema. Entendem? O que é isso? Foi a minha vontade disciplinadora do meu pensamento. E eu busco a concentração e volto para o trabalho que eu estou desempenhando. Então, isso vai acontecer? Vai, natural, mesmo com pessoas experientes. Mas nós temos que estar ali sempre procurando fixar a mente no objetivo da reunião, na reunião e trabalhar a nossa vontade. Aquietar a mente, neste ponto a mente se aquieta e no caso dos médiuns oferece espaço para a sintonia mental com o espírito que irá transmitir a comunicação. Então, fixou a mente no objetivo, aquieta a mente no sentido de tirar dela toda e qualquer preocupação exterior, e aí eu abro o campo mental para que o espírito se comunique por meu intermédio. Vamos trabalhar um pouco sobre o pensamento. Tá? Já falamos aí um pouquinho como trabalhar uma boa concentração mediúnica, já entendemos sobre a vontade que tem que nos ajudar, disciplinando a nossa concentração, a nossa vontade. E o que é o pensamento? Vejam, o pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. É a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. É matéria sutil do corpo espiritual, viva e plástica, concreta e às vezes muito visível. Pensamento, como eu havia dito, ele se exterioriza no plano espiritual. É como ele diz aqui, é um fluxo energético do campo mental, mas ele é matéria sutil do corpo espiritual. Nós, na matéria, não conseguimos ver o pensamento, aquilo que nós pensamos. Mas os espíritos desencarnados conseguem. Porque, é como eu disse aí, é matéria sutil do corpo espiritual, viva e plástica, concreta e às vezes muito visível. Então vejam aí na nossa figura que a menininha está com vários pensamentos. Nós não conseguimos visualizar os pensamentos dela. É assim que acontece no plano espiritual. Então, nós muitas vezes acreditamos de forma equivocada que os nossos pensamentos, eles não geram efeitos no mundo espiritual, mas é um ledo engano. Tudo aquilo que a gente pensa se materializa de forma positiva ou negativa e vai buscar outros pensamentos na mesma frequência vibratória. Portanto, numa reunião mediúnica, se os nossos pensamentos estiverem desequilibrados, nós vamos estar poluindo de forma enorme, gigantesca, aquela psicosfera da reunião mediúnica, dando trabalho para a espiritualidade superior, que já fez todo um processo de limpeza daquele ambiente, mas que talvez em função dos meus pensamentos lá esteja eu sujando novamente a psicosfera daquele ambiente, como eu limito a capacidade de ajuda e de amparo à espiritualidade. Porque determinadas problemáticas precisam de um ambiente mais salutar para que o atendimento aconteça. E se nós estivermos com os nossos pensamentos desequilibrados, nós não vamos oportunizar ambiência fluídica para certos atendimentos. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, o mesmo nível moral. Tá? Então, nós já sabemos que o nosso pensamento, sendo força criativa, ele vai atrair pensamentos em sintonia com o meu, similares ao meu. Por isso, a necessidade de nós trabalharmos sempre os nossos pensamentos também. Vamos trabalhar dentro do aspecto da sintonia. Então, o que é a sintonia que tem que haver entre os participantes
da equipe encarnada e da equipe desencarnada, deles para conosco e nosso para com eles. Então vejam, sintonia é o entendimento, harmonia, ressonância ou equivalência. É um fenômeno de harmonia psíquica funcionando à base de vibrações. Ressonância, equivalência, o que eu penso ressoa no outro e vice-versa, porque há sintonia de pensamentos. Então, percepção grosseira, contatos apenas com entidades menos evoluídas. Percepção refinada, relacionamento com seres mais sublimados. Então, o que vai acontecer aí, meus queridos amigos? A sintonia faz parte do processo de intercâmbio mediúnico, é uma das condições que oportunizam as comunicações. Então, se a minha percepção é mais grosseira, se a minha sintonia é mais grosseira, lembram das ondas? As ondas que eu emito não serão facilmente captadas pela espiritualidade superior, quer dizer, ela até pode captar as minhas ondas, porque quem pode o mais, pode o menos, mas eu não irei captar as ondas emitidas pelos seres mais sublimados. Então eu não conseguirei dar intercâmbio para entidades mais evoluídas. E aí o contato que eu der será apenas com entidades menos evoluídas. Deixa eu só fazer uma observação aqui. A questão da sintonia moral não é o único fator a influenciar a comunicação, tá? Tem afinidade fluídica e sintonia vibratória e nós vamos ter oportunidade de estudar isso também dentro do nosso curso. São coisas distintas. Há várias leis que regem o processo de intercâmbio mediúnico, tá? A sintonia, a moralidade é um desses fatores, mas não é o único, tá? A aula de hoje não aborda os outros aspectos, mas eu quero dizer para vocês saberem que a sintonia moral, a moralidade existente entre o espírito e o médium não é o único fator, tá? Agora, se eu sou uma pessoa que tenho pensamentos elevados, que vivencio o evangelho, que trabalho a minha moralidade, a minha percepção ela é mais refinada. As ondas que eu emito são mais próximas das ondas emitidas pelos seres sublimados. E eu vou conseguir captar as ondas que eles emitem e, portanto, eu vou poder dar comunicação desses espíritos também. Não pensem que, pelo médium estar mais evoluído, ele não vai entrar em sintonia com as entidades enfermiças. Quem é mais evoluído, ele vai atender os de cima e todos que estiverem abaixo. Então, quem é um médium mais evoluído, ele atende às entidades superiores e a todas aquelas que estiverem abaixo, tá? Agora, se eu sou muito imperfeita, eu só consigo captar dos imperfeitos, eu não vou conseguir captar da espiritualidade superior. Por isso, a necessidade de nós trabalharmos a nossa moralização. E quando nós estudamos a influência moral dos médiuns na comunicação, nas comunicações mediúnicas, nós entendemos esse aspecto. Continuando, duas pessoas sintonizadas estarão com as mentes perfeitamente entrosadas. Há uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente, sintonia e afinidade moral entre dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Então vejam aí nesse quadrinho, chega uma entidade ainda imperfeita, inferior, querendo influenciar a moça, mas quando ela entra em prece, quebra qualquer tipo de sintonia que poderia existir. Ela eleva o pensamento e a entidade não consegue mais influenciá-la. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, temos que trabalhar os nossos pensamentos para que eles possam ser elevados? Tenho. É um trabalho diário, de esforço diário, mas é indispensável, certo? Bom, dentro ainda da sintonia, todas as ondas de rádio dentro do alcance das emissoras,
estão propagando-se pela camada atmosférica da Terra. E para não se misturarem, cada uma delas possui uma característica que as individualiza, tá? Imaginem aí um rádio que capta todas as ondas sonoras, certo? Ele não capta todas, mas cada uma delas tem uma frequência diferente. E o rádio, embora capte todas, ele vai sintonizar com uma específica, certo? Quando nós estamos ouvindo o rádio, nós não conectamos, não sintonizamos aquela que nós queremos, e aí nós paramos de ouvir as outras, porque estamos conectados naquela que nós sintonizamos. E é isso que acontece com o médium. O médium é uma antena de rádio, que ele capta todas, ele tem condições de sintonizar com todas elas, mas ele vai escolher aquela que ele quiser naquele momento, individualizar, captar, sintonizar de forma específica, certo? A antena receptora não distingue essas diferenças, capta todas, precisando do dispositivo que seleciona uma onda por vez, o que nós chamamos de freio de ondas dentro do rádio, tá? E no caso do médium, são os chakras que vão fazer essa seleção, tá? Dentro dos chakras, a gente já não estudou que os chakras, eles que promovem a possibilidade de nós nos conectarmos, percebermos a influência dos espíritos. Então, através deles, nós vamos sintonizar, escolher qual é a onda espiritual emitida que nós vamos sintonizar. Então, um rádio, quando ele está mal sintonizado, no volume máximo, em pouco tempo ninguém por perto aguenta aquele ruído. Quando o rádio não está sintonizado, fica aquele chiado horrível que a gente não aguenta. E isso acontece com o médium também. Se o médium ele não aprende a sintonizar a espiritualidade, a onda que ele quer, ele fica captando todas ao mesmo tempo e aquilo chega em um determinado momento que ele não suporta, ele se desequilibra por conta daquele ruído, de todas aquelas percepções que ele está obtendo naquele momento. E é por isso que muitas pessoas chegam nas casas espíritas completamente perturbadas. Por quê? Porque elas estão ainda nesse processo de captação de várias ondas mentais, de vários espíritos desencarnados e não sabem sintonizar e nem neutralizar. E aí esse processo acaba desequilibrando realmente o médium. O portador de mediunidade desequilibrada comporta-se da mesma forma. Com o tempo, a vibração desarmônica abala seu equilíbrio nervoso, tornando-o psicótico. Por isso que quem não trabalha a sua mediunidade pode sofrer um problema mais à frente, um desequilíbrio nervoso, uma psicose, pode, por conta desse processo. Então, entendem como é importante realmente nós termos condições de conduzir quem estiver exercendo, ou desenvolvendo ou aflorando a mediunidade de uma forma segura e bem equilibrada? Bom, nesse momento, para nós trabalharmos a questão da sintonia numa parte prática, eu vou pedir para você fazer uma dinâmica aí na sua casa. Por favor, façam. Façam, porque é para nós percebermos como sintonia é importante. Então, o que cada um de vocês vai fazer? Claro que eu vou explicar, vocês param a aula, façam a dinâmica, depois voltem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o celular de vocês numa música alta, no volume máximo, e numa música agitada, nada de música de prece, música agitada, música bem barulhenta. Eu quero ruído, eu quero barulho perto de vocês. É isso que eu quero, tá? Se puder ligar vários aparelhos, televisão, rádio, celular, pessoas falando, quanto mais barulho tiver, nesse momento, melhor. Aí, eu quero que vocês tentem, diante com todo aquele barulho, que vocês tentem fazer uma prece. Pode ser uma prece memorizada, tipo Pai Nosso, Ave Maria, enfim. Pode ser uma prece feita de coração naquele momento, mas eu quero que vocês tentem fazer uma prece.
Aí vocês ficam ali, vocês cronometram. Coloquem ali um tempo pelo menos de uns 2 a 3 minutos, tá? Aí vocês tentam. Depois, você desliga os aparelhos todinhos e você vai fazer a prece de novo, mas agora sem barulho. E você vai me dizer o que você achou. Se você teve mais facilidade para orar com música ou sem música, se para você foi indiferente, você conseguiu orar igual com barulho ou sem barulho, enfim, eu quero exatamente saber. Em regra, tá? Na realidade, todos demonstram que tiveram dificuldades para orar com as músicas, porque não conseguiam concentrar, o pensamento voava, a sintonia era difícil, era dificultosa naquele momento, e eles realmente muitas vezes estavam no meio da prece, esqueciam a prece, tinham que voltar para o início da prece. Por quê? Por conta daquela música alta. Então aquilo ali é o que acontece com o médium que não estuda e equilibra o seu potencial mediúnico e não trabalha essa sintonia com as vibrações, não sabe sintonizar a vibração que ele quer. Ele entra naquele ruído, não consegue fazer uma prece, se desequilibra realmente, tá? Então essa dinâmica é para nós percebermos na prática como a questão da sintonia, da concentração é importante para o nosso desenvolvimento mediúnico, tá bom? Agora então que eu expliquei, vocês param nesse exato momento, vão fazer, depois voltem, tá bom? Vamos lá. Bom, viram, né? Aprenderam, voltaram e tal. Agora vamos continuar nossa aula. Então vamos ainda dentro do aspecto da sintonia. A mediunidade tem semelhança com o funcionamento do rádio. O médium é um aparelho receptor de ondas, só que mentais, cujo princípio emissor e receptor tem absoluta similaridade com os do rádio. Capta todas as ondas mentais, mas ele sintoniza com aquele que ele desejar, desde que ele saiba fazer isso. A antena psíquica do médium, como a do rádio, vai captar todas as duas emissões positivas ou negativas. Quanto a reproduzi-las, dependerá da sua capacidade ressonante, da capacidade de igualar suas vibrações às do emitente. Dentro desse princípio, regido por lei quântica, onde só os iguais se entendem, o médium só conseguirá reproduzir as ondas mentais das entidades que lhe são afins. Nós já falamos sobre isso e já expliquei como é que isso acontece. Incontáveis ondas mentais existem em torno de todos os médiuns, como em torno de todas as pessoas. Mas alguns, pelo despreparo, só conseguem reproduzir uma ou no máximo duas dessas ondas, porque lhes falta treino e versatilidade. Então, no início do treino, no início do curso de educação da mediunidade, nós vamos perceber que as primeiras comunicações, e durante um bom tempo, as comunicações dos médiuns são muito parecidas. Mudam-se os espíritos, mas o problema de fundo é o mesmo, tá? E por que isso? Essa é uma das razões. Como o médium ainda vibra muito baixo, numa frequência muito baixa, ela ainda, por falta de treino, versatilidade, moralidade, estudo, crescimento espiritual, o médium acaba captando as mesmas ondas, ou uma ou duas ondas diferentes. Tem várias ali ao redor, várias, mas ele não capta por conta exatamente dessa diferença de vibração entre as ondas que ele emite e a que os outros espíritos emitem. Então ele vai, na verdade, ser um médium mais limitado, com menos, ele dá menos possibilidades para a espiritualidade, porque a espiritualidade tem 10 espíritos para serem atendidos, mas o médium que lá está só consegue captar 2 espíritos. 8 vão ter que ser direcionados para outros médiuns ostensivos, se houver. Senão, eles não vão poder ser atendidos naquela reunião mediúnica. E eles vão ter que procurar uma outra equipe que disponha de médiuns mais flexíveis, mais preparados, mais treinados, mais versáteis
para atenderem os demais espíritos. E isso é algo que depende do médium? Com certeza, com certeza. Quanto mais eu me moralizo, quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me exercito dentro da mediunidade, mais eu vou ampliando essa minha capacidade, tá? E realmente oferecendo maiores condições para a espiritualidade amiga. As antenas psíquicas do médium são os seus chakras, principalmente o coronário e o frontal, cujos vértices terminam nas glândulas epífise e pituitária, respectivamente. A glândula pineal é a transdutora, transmite a mensagem e ao mesmo tempo traduz as ondas mentais recebidas. Então, a glândula pineal, quando a mensagem da espiritualidade dos espíritos desencarnados chega até o médium, a glândula pineal ela é acionada e ela vai transmitir através dela, ela vai dar oportunidade para que o médium transmita a mensagem e ao mesmo tempo traduz aquela mensagem de modo que o médium capta pensamentos, capta imagens, entende, a glândula traduz o que aquilo significa, o médium compreende e o médium consegue expor aquela mensagem. Principalmente quando uma psicofonia, uma psicografia intuitiva ou semi-intuitiva, tá? Porque vai passar necessariamente pela mente do médium, tá? Então ele diz, comparada ao rádio, ela vem ser o circuito ressonante que permite selecionar as ondas mentais e convertê-las para o nível das sensações físicas. É o elo ainda incompreendido entre encarnados e desencarnados. No rádio não tem o botãozinho que a gente seleciona, a que a gente quer sintonizar, é a glândula pineal. A glândula pineal, ela que faz essa sintonia. É o que ele diz aqui, ó. Comparado ao rádio, vem a ser o circuito ressonante que permite selecionar as ondas mentais e convertê-las para o nível das sensações físicas, tá? Sabendo que, para que ocorra a perfeita sincronia de trabalho entre os dois distintos dispositivos, é indispensável que ambos estejam funcionando a contento, deduzimos que manter o controle emocional é que resultará nesta sintonia mental. Logo, tudo depende da vontade pessoal daquele que a isso vier a se dedicar, demonstrando mais uma vez a necessidade do médium se trabalhar, se equilibrar para que o trabalho seja realizado a contento. Portanto, preciso fazer a minha parte. E aí é importante para essa sintonia, para ter pensamentos elevados e para facilitar a concentração, a oração, equilíbrio emocional, psíquico, ouvir boas músicas, ouvir palestras construtivas, buscar elevar as vibrações daquilo que eu escuto. Evangelho no lar, fundamental para manter a harmonia do nosso lar. Estudos em grupo ou individual, ambos são importantes. O estudo em grupo me oportuniza aprender com as outras pessoas. O estudo individual muitas vezes me proporciona o aprofundamento de determinadas temáticas. Assistir programas, mensagens, coisas construtivas, seja na TV, seja nas redes sociais, mas buscar aquilo que vai agregar valor e vai me auxiliar nesse processo construtivo. E não coisas e imagens e notícias deletérias, negativas. Procurar ter boas amizades, conversas salutares e sadias. Tudo isso também auxilia a nós mantermos a nossa sintonia e o nosso pensamento. Então, nas relações com os espíritos, se houver perfeita comunhão de pensamentos, haverá uma força atrativa ou repulsiva que nem sempre possui o indivíduo isolado. Um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. A união faz a força. É, portanto,
uma frase verdadeira, tanto no aspecto moral quanto no físico. Então, percebam, nós tivemos condições de perceber a importância dessa perfeita comunhão de pensamentos, de harmonia, a concentração mediúnica realmente elevada, para que o trabalho seja maior. Se todos nós estivermos em perfeita união, a força vai ser muito maior, a força que aquele grupo emite de forma benéfica, em benefício de todos aqueles que são ali levados para serem atendidos, será muito maior, muito mais eficiente. Então, precisamos buscar essa fraternidade, essa união de propósitos, esse sentimento verdadeiro de amizade, fraternidade, união para com todos do grupo, sim. E trabalhar constantemente nossa concentração, nossa sintonia e os nossos pensamentos. Perfeito? Meus amores, vamos então agora iniciar a sexta fase da nossa educação da mediunidade, da parte prática, que é exatamente a manifestação dos espíritos sofredores. Então, nós vamos explicar para vocês entenderem como vai se dar esse processo. Então, vejam, com o apoio do guia mediúnico, nós vamos habilitar o médium a intermediar comunicações de qualquer tipo de espíritos, de maneira eficiente e controlada, conforme ensina a doutrina espírita. Então, o nosso guia mediúnico continua trabalhando conosco, nós estávamos acostumados a ele. Ele vai continuar, mas agora não vindo diretamente se manifestar, mas cedendo cada vez mais a vez para os espíritos sofredores que são direcionados e encaminhados para a reunião. Então, a partir da manifestação de sofredores, não haverá mais interrupções no decorrer do trabalho para desconcentração geral. Cada um deve desconcentrar-se por si mesmo ao concluir uma manifestação, ou para pequenos intervalos, retomando o estado de concentração até o fim da reunião. Então, significa dizer que depois que iniciar o processo de transe de comunicação, o dirigente não vai mais dizer, olha, se desconcentrem. Não, vai direto. Ele se desconcentra, ele vai ter, como ele diz aqui, ao concluir uma manifestação, ele vai ter pequenos intervalos, o médium, para se restabelecer. Mas ele já segue se colocando em concentração novamente, para que, em havendo uma segunda comunicação, ele já esteja pronto para ela. Quando os participantes já estiverem bem familiarizados com o processo de manifestação espiritual pelo guia mediúnico, o dirigente abre as comunicações para os sofredores. Na condução dos exercícios e dos diálogos, tanto o dirigente como os dialogadores devem evitar palavras como espírito sofredor, desencarnado, comunicação mediúnica, centro espírita, plano espiritual, região umbralina, obsessor, hospital, enfermaria. Por quê? Porque se eu uso, por exemplo, espírito sofredor, e se o espírito não souber que ele está desencarnado, ele vai se assustar. Se eu chamá-lo de desencarnado, dizer que ele está numa comunicação mediúnica, que ele está no plano espiritual, que ele está numa região umbralina, ele vai entrar em desespero. Por quê? Porque muitos espíritos não têm noção da condição que eles se encontram, tá? Então eu tenho que ter muito cuidado, até mesmo para falar que ele está no hospital, numa enfermaria, eu preciso ter cuidado. Por quê? Porque ele vai dizer que hospital é esse? Eu não sei que hospital é esse, eu não conheço esse hospital, e ele pode também se colocar numa condição defensiva e se desequilibrar de nervoso e vai piorar a situação. Mas dependendo da condição que ele estiver, eu normalmente gosto de dizer, sugiro dizer, quer dizer, olha, você está na casa de Jesus. Não é uma casa de Deus, uma casa de oração, uma casa de Jesus. Eu digo, olha, você está na casa de Jesus. Aqui nós temos muitos amigos, pessoas que ajudam, que vieram para ajudar a você. São pessoas amigas e que gostam de você, estão aqui em nome de Deus, tá? Então, e aí ele vai se acalmar. Qualquer pessoa, é falar em Jesus, a pessoa se acalma. Entendem? Então, essas são táticas que, com o tempo, nós vamos tendo a oportunidade de avaliar, tá?
Então, muitos manifestantes, por ainda se sentirem encarnados e desconhecerem o processo de comunicação mediúnica, ficam confusos e amedrontados, retraindo-se para o intercâmbio. Então, cuidado, é bom sempre dizer, não chamar de espíritos, é tudo bem, meu amigo, seja bem-vindo à casa de Jesus, né? Que as vibrações de amor possam envolvê-lo, como a gente falaria para uma pessoa que está encarnada. Nesse primeiro, a não ser que a pessoa já chegue e já diga que saiba que está desencarnada, aí é diferente. Mas como nem sempre nós temos condições de saber isso na hora que o espírito se comunica, então cautela. Por se tratar de médios iniciantes, os comunicantes são de sofrimentos relativamente simples. À medida que o grupo cresce em harmonia e os médiuns adquirem experiência, os sofredores vão se multiplicando e trazendo casos mais complexos. Natural, espiritualidade, ela traz os casos conforme a capacidade dos alunos. Os alunos estão iniciando o processo de intercâmbio com os sofredores. Não vão vir casos complexos de suicídio, vingativos, obsessores. Não, são normalmente pessoas que precisam de um atendimento emergencial, entendeu? Como se estivessem numa enfermaria de emergência com alguma situação e precisam de um atendimento rápido, tá? Normalmente será essa problemática inicial. E com o tempo é que outros casos que exijam às vezes mais diálogo, mais entendimento, mais conhecimento, vão ser trazidos. Tão longe de se amedrontarem, os médiuns devem se esmerar na tarefa, porque os sofredores que lhes passarão as comunicações foram previamente selecionados pelos guias mediúnicos que já conhecem as suas limitações e muitos se dedicam para facilitar o desenvolvimento da faculdade. Então, eles sabem as nossas condições e, portanto, eles não vão trazer nenhum espírito além da nossa capacidade de atendimento. Aos médiuns compete ser verdadeiro consigo mesmo, sem se deixar sugestionar. No esforço de sempre obter comunicações, pode-se sugestionar com o momento e passar mensagens duvidosas. Então, nós estamos aí já há várias aulas fazendo um trabalho de reflexão, de entendimento, de relaxamento, de comunicação com o guia, para que o médium ele se sinta mais seguro para a fase do intercâmbio com os espíritos sofredores. O médium está preparado, mas se ele não sentir nenhum espírito sofredor durante esse período, no início dessa fase, não tem problema. Que ele não se sinta na obrigação de ter que dar uma comunicação. Não, se vier, ok. Se não vier, ok também. O curso, ele é um processo. E nós já falamos que tem pessoas onde a mediunidade aflora no início, outras no meio, outras no fim e outras só em outros cursos que vão aflorar, tá? Então, isso varia muito de médium para médium. Então, temos que evitar comunicações duvidosas e anímicas. Libertar-se das viciações mediúnicas, como bater os pés, mãos, fungar, contorcer-se, gemer, fazer gestos dramáticos. Nada disso. Médium que faz isso é médium deseducado. Médium que estuda não faz isso. Tem que se controlar. Evelyn, é difícil. Quem domina? Ah, sou eu, né, Evelyn? O médium. Exatamente. Então, você pode dominar, sim, senhor, desde que você queira. Tá? Nas primeiras reuniões de manifestação de sofredores, cada médium deverá intermediar somente uma comunicação, tá? Nós estamos ali em aprendizado e nesse momento o ideal sugere-se que seja uma comunicação para cada médium e uma comunicação por vez, que não haja o que os médiuns não façam a sua comunicação simultânea. Nós estamos em aprendizado nesse momento. Então, toda a comunicação ela deve ser observada por todos, ouvida por todos, compreendida por todos. Então, uma comunicação para cada médium e uma comunicação por vez. E os dirigentes que é que vão estabelecer as ordens, a ordem da comunicação. Primeiro médium tal, segundo médium tal, terceiro médium tal, nessa ordem, tá? E não é na hora que o espírito quer, é na hora que o dirigente disser, agora é a sua vez. Então, o médium já pode estar sentindo a influência do espírito, mas ele não vai sair falando, não. É na hora que o dirigente disser, agora é a sua vez, pode dar a comunicação.
Percebem como é importante ter o controle? Senão todo mundo ia falar ali ao mesmo tempo. Nem pensar. Estamos estudando para termos o controle. Então, após algum tempo e quando liberado pelo dirigente, cada médium poderá dar até 2 comunicações para evitar desgastes. Então, no decorrer do processo, no decorrer do curso, dentro da fase 6, à medida que os dirigentes forem percebendo que os médiuns estão mais preparados, aí se pode dar até 2 comunicações. E quando o curso é mais extenso, que demora às vezes 2 anos, aí no fim alguns já conseguem dar 3 comunicações por reunião de forma muito tranquila, tá? Tudo também depende do tempo que nós vamos estabelecer para a realização do curso. O médium deve sintetizar o pensamento do espírito, indo direto ao cerne do caso, sem rodeios. Nós temos vários atendimentos para serem feitos. Eu não posso gastar a hora inteira da reunião mediúnica com um único espírito. Todos os médiuns ostensivos têm que dar comunicação, ou pelo menos a grande maioria. Então, o médium, ele nesse momento, ele vai buscar o pensamento principal, a ideia principal, o cerne do caso, a problemática, o ponto-chave do problema e tentar colocar aquilo para o dirigente, para o dialogador na realidade, para aquele que vai dialogar com ele naquele momento, tá? Para ser mais célere e também oportunizar um atendimento de todos os espíritos que foram selecionados para aquele atendimento, para aquele dia, tá? Ao terminar a comunicação, o médium deve se desconcentrar, fazer um breve intervalo para se recompor e permanecer atento aos outros atendimentos, como elemento de sustentação. Se ele só vai dar uma comunicação nesse primeiro momento, depois que ele der o intercâmbio, ele vai se recompor, mas vai permanecer atento às demais comunicações para aprender com elas também. A fase da percepção fluídica continua sendo realizada por um só espírito, que projeta fluidos apropriados no ambiente para o acolhimento dos sofredores. Então, aquela fase da percepção de fluidos continua, tá? E aí, quando a gente diz aqui, depois que houver essa percepção de fluidos e que todos estiverem bem harmonizados, o guia mediúnico vai trazer consigo o sofredor e vai auxiliar o sofredor em todas as fases do transe. Desde a aproximação, o contato, o envolvimento, monitora a manifestação e o leva consigo no afastamento. Nós não fizemos todas essas fases com o guia mediúnico, depois da projeção de fluidos? Por muito bem. Quem vai agora realizar, nos ajudar em todas essas fases é o nosso guia mediúnico. Então, ele vai trabalhar todas as fases que nós fizemos com o guia mediúnico, mas agora com o espírito sofredor, inclusive o afastamento. Então, isso é para nós sabermos que nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre sendo acompanhados e amparados pelos nossos guias mediúnicos, porque isso nos traz segurança, para nós sabermos que estamos amparados. Com a manifestação dos sofredores, o papel dos colaboradores abrange também o diálogo, postando-se próximo ao médium. Para melhor auxiliar o médium iniciante, alguns cuidados são especiais. Então vejam, quem é que vai dialogar com os médiuns nesse momento? Não é ainda os alunos que vão exercer a função de dialogadores. Eles ainda não estão preparados, eles estão ainda iniciando, eles só assistiram a visita. Lá ainda não tem a técnica, o trejeito para o diálogo. Mas isso vai ser feito gradualmente. Então, nesse momento, nas primeiras fases, nas primeiras aulas da fase 6, os próprios colaboradores do curso vão dialogar. E os outros alunos vão observar. Por isso que eles tem que ser uma comunicação por vez para eles observarem como é a condução, como é a recepção da entidade comunicante, o que o dialogador vai dizer, como ele vai trabalhar as várias situações para eles irem aprendendo. Entende como é que acontece? É um processo, está todo mundo em aprendizado, o ostensivo e o dialogador e a equipe de apoio também. Então, nesse momento, nós vamos colocar aqui, alguns cuidados são importantes. Vamos ver. Ao notar
que está tenso, com as mãos crispadas, joelhos muito unidos, rosto contraído, respiração ofegante, conduzi-lo a relaxar. Então, os dirigentes, instrutores, vão ficar atentos ao comportamento dos médiuns. Se eles estiverem muito ansiosos com essa fase, ajudá-los no relaxamento, porque se eles estiverem ansiosos, bloqueia o processo e não vão conseguir dar comunicação para ninguém, tá? Mas às vezes se dá a comunicação, às vezes não se consegue, não tem problema. Nós estamos ali para ajudar, não para impor ou determinar que tem que haver uma comunicação mediúnica. Quando demonstrar ansiedade excessiva e dificuldade para intermediar o pensamento do espírito, chamá-lo pelo nome, alertá-lo para se descontrair e confiar no guia mediúnico antes de prosseguir a comunicação. Se a comunicação se arrastar com muitos pormenores, ajudá-lo a resumir, tá? Então, se nós percebermos que o médium está tendo dificuldades também para identificar a problemática e ser mais objetivo, os colaboradores vão direcionar um pouco aquele diálogo com algumas perguntas chaves para saber qual é a problemática e assim logo encaminhar. Mas é como nós falamos, nesse início as problemáticas são muito fáceis de serem identificadas porque são mais simples, tá? Então, é identificar, amparar, auxiliar e direcionar aquele coração, para que ele possa seguir sendo ajudado pela espiritualidade amiga. Não é estender e se arrastar naquele diálogo ali por muito tempo. Então, quando muitas vezes o espírito quer falar demais, o dirigente ou o coordenador ou quem estiver dialogando vai perceber ali que é o momento de já ser mais objetivo. Mas isso, com o tempo e com a prática, vocês vão observar, tá? É uma coisa que só a prática é que vai nos dando esse feeling, e para nós sabermos quando nós temos que já resumir o diálogo, quando nós temos que ser mais objetivos, isso é a prática, tá? Quando o médium for inibido ou confuso, bloqueando a comunicação, fazer uma imposição de mãos e rogando amparo ao plano espiritual para que obtenha maior segurança e clareza de pensamentos. Tá? Então, quando ele tiver com dificuldade, nós vamos fazer uma imposição de mãos aqui no chakra coronário, aqui também nessa parte ali onde tem aqui a nuca, exatamente para nós concentrarmos energias para facilitar que o circuito mediúnico de fato que feche o circuito mediúnico nas 3 fases e a comunicação possa ser realizada. Ao finalizar o diálogo, permanecer ao lado do médium até que se desconcentre por completo. Contudo, não discutir diretamente com ele os sintomas e o caso, reservando para avaliação ao final da reunião, em que todos podem usufruir dos comentários. Então, quando terminar, que a gente encaminhar o espírito sofredor, nós vamos perguntar: você está bem? Está tudo bem? Você vai ver se o médium se desconcentrou direitinho, se ele voltou, se ele está bem, se ele não está ali cheio de fluidos ainda deletérios. Quando ele estiver bem, ok. Mas eu não vou conversar, eu não vou perguntar, eu só vou verificar se ele está bem. Se ele precisa de um passe dispersivo, se está tudo bem com ele, tá? Então eu não vou encaminhar e já vou me direcionar para outro médium ostensivo sem antes verificar se o médium está bem, aquele que finalizou a comunicação. Colocar-se de preferência atrás da cadeira do médium para o diálogo e falar em voz audível para que os elementos de sustentação possam acompanhar. Então, nesse momento é importante que a voz seja audível. Não estou dizendo que as pessoas têm que gritar, não é isso. Mas ela tem que ser audível para todas as pessoas que estão na reunião mediúnica. Todos aqueles que estiverem como elemento de sustentação e não estiverem naquele momento dando intercâmbio mediúnico. Porque o objetivo é o aprendizado não só do espírito e do dialogador, mas da equipe inteira. Então, se a voz estiver muito alta, é equivocado. Se a voz estiver muito baixo, igualmente. Ela tem que ser mediana, mas ela tem que ser audível, clara, para que nós possamos compreender o diálogo e aprender. A responsabilidade dos elementos de sustentação cresce a cada reunião e devem se manter assíduos e participativos, cuidando para que a atenção fique sempre voltada para o que ocorre no interior da sala e não fora dela. Concentração, é o que nós estávamos falando, sintonia, pensamentos bem direcionados. Nas avaliações finais da reunião,
O foco das atenções será o comportamento do médium, não o caso dos comunicantes. Eu não quero ali naquele momento saber qual era o problema do espírito. Ah, o espírito estava assim, estava assado. Não. Eu estou ali para saber o que o médium sentiu, se ele teve dificuldade em compreender, se ele teve dificuldade em se concentrar, em fechar o circuito mediúnico. Ou seja, nós estamos ali para capacitar o médium. Então, nós devemos nos focar no aprendizado do médium, no aprendizado de todos os participantes, na forma do diálogo. Percebem que é comum as pessoas se fixarem no espírito, quando nós estamos ali para nos fixarmos em nós mesmos, porque o aprendizado é para nós. Isso não significa que a situação dos sofredores não seja importante, mas que a análise dos espíritos e dos diálogos é o objeto de treinamentos diferentes. Exatamente. Nós estamos ali, essa é uma reunião de educação da mediunidade. Então eu preciso me concentrar na mediunidade dos alunos, para que nós possamos dar o melhor atendimento para todos, tá? Uma variedade muito grande de sintomas, dependendo da condição do sofredor, nós vamos observar. Nas primeiras comunicações, as mais comuns são sintomas físicos, como resultado da atuação sobre os centros de força, ligados aos plexos do corpo físico. Então, dificuldade de falar, que está ali ativando o laríngeo, o chakra laríngeo, dores no peito, dificuldade de respiração, é a ativação do chakra ou do plexo cardíaco, mal-estar no estômago, enjoo, arrotos, estufamento ou esvaziamento, ativação ali do chakra gástrico, paralisação das pernas, ativação do genésico. Tudo isso não significa que o médium vai sentir tudo isso ao mesmo tempo, mas ele pode sentir isso, tá? Então é importante nós sabermos dessas sensações que podem ser observadas durante a comunicação. Depois dos sintomas físicos, o médium vai perceber os sintomas emocionais e que estão alojados na mente do espírito e que vão ser captados pelo médium, pela glândula pineal. Então, saudade, tristeza, medo, mágoa, ideia fixa, preocupação, remorso, tristeza, tudo isso o médium vai captar. Exatamente. Por quê? Porque ele não está sintonizado com o espírito comunicante, então ele vai ter condições de perceber essas emoções. Então o médium pode não sentir impulso para falar, mas cabe a ele tomar a iniciativa de organizar o pensamento do comunicante e expressar o que lhe vier à mente. Veja, às vezes o comunicante, o espírito está tão perturbado, está tão angustiado, que o próprio espírito não consegue organizar os seus próprios pensamentos. E, consequentemente, o médium também vai ter dificuldade, porque ele é como se fosse um espelho, ele está refletindo o que o espírito sente. Se o espírito está com os pensamentos desequilibrados, o médium vai perceber esse desequilíbrio nos pensamentos. Mas nesse momento, o médium vai ter a tarefa de se esforçar para tentar organizar aquele pensamento, compreender a problemática para relatar para o dialogador, de modo que o dialogador possa conduzir o diálogo para a ajuda que precisa ser dada àquele espírito comunicante, tá? Então, mesmo sentindo as sensações físicas, mesmo sentindo esses sintomas emocionais, o médium vai externar isso e ele vai tentar também externar os pensamentos do espírito comunicante para que o auxílio de fato possa acontecer, certo? Meus amores, nós vamos então parar por aqui. Na próxima aula nós estamos só estudando, né, como é essa fase, como será essa fase. Na próxima aula nós vamos exatamente ver o exercício propriamente dito da fase 6. Lembrando que vocês já sabem, mas não custa repetir, que na prática, se vocês estivessem fazendo esse curso no Centro Espírita, nessa aula já haveria a fase completa, a fase 6. Nós dividimos aqui nos slides para não ser muito extenso, não ultrapassar 1h30 de aula e também
para que vocês tenham uma compreensão melhor da temática. Mas sempre lembrando que na aula prática acontece a fase completa, não dividida em duas como eu estou trazendo aqui para vocês. Perfeito? E por fim, meus amigos queridos, os nossos agradecimentos, as nossas informações, as nossas redes sociais, para que vocês possam nos achar. Sempre lembro, porque eu percebo ainda muita dificuldade das pessoas que acessam o canal. Dificuldades em achar o que querem, o conteúdo dos estudos. Não procurem simplesmente na página inicial do canal. Por quê? Porque vocês vão ver todos os vídeos que nós postamos semanalmente, e são muitos, misturados. Vocês não acham o que vocês querem. Procurem nas playlists. Se eu quero curso de mediunidade, eu vou procurar a playlist curso de mediunidade. Se eu quero EGE, eu vou procurar o curso do EGE. Se eu quero o curso do Boa Nova, eu vou procurar a playlist do Boa Nova. Se eu quero Pétalas do Espiritismo, eu vou procurar a playlist do Pétalas do Espiritismo. Procurem as playlists para facilitar a encontrarem os cursos. São muitos cursos, senão vocês vão se perder, tá? Nosso Instagram, nosso perfil, se você não nos segue no Instagram, nos siga também lá, para que nós possamos estar juntos sempre e cada vez mais. Nosso canal no Telegram, onde você sabe das nossas novidades, das pétalas do Espiritismo, onde nós temos um contato diário ali, direto e fácil no seu celular. Nosso site, onde você pode acessar a sala de aula, todos os conteúdos, todos os slides, apostilas, tudo que nós colocamos aqui, você acessa lá de forma gratuita. Você acessa a nossa loja virtual, onde você pode adquirir os livros do Conhecendo Espiritismo, as revistinhas infantis, esse material disponibilizado, os nossos artigos em vários idiomas, tudo nós temos no nosso site. Nosso e-mail de contato, é para dúvidas e questões doutrinárias, o suporte é para todos os outros assuntos. E nosso telefone no Telegram ou no WhatsApp para dúvidas e questionamentos também. Certo, meus amores? Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.